seu direito. Todas as quartas-feiras, o ouvinte da CBN tira dúvidas sobre direito trabalhista com o advogado José Antônio Cremasco, que está com a gente aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Cremasco. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa tarde, Guarizo. Bom, tem duas perguntas que são parecidas para a gente começar essa conversa de hoje. O Celso, lá do Santa Lúcia, ele tem uma situação aqui um pouco mais específica. Trabalhou 4 anos como autônomo, não recolheu a contribuição ao INSS nesse tempo. Ele quer saber se é possível acertar a contribuição retroativa para regularizar a situação e, ao mesmo tempo, somar esse período para solicitar aposentadoria. E a pergunta da Isabel é a seguinte: se ela pode pagar retroativo para fins de aposentadoria também. Ela não fala em tempo aqui, mas em tentar pagar o INSS retroativo. Pode? E como deve ser feito? Então vamos começar pela Isabel, que ela não dá informação complementar. Então eu estou entendendo que ela ficou desempregada e não teve atividade. Ou se teve alguma atividade, não era como o caso de ser autônomo, MEI, alguma coisa. No caso dela, não é possível recolher o INSS de período onde não houve atividade, ou período retroativo. Tá faltando 2 anos para eu me aposentar. Eu posso recolher 2 anos para trás? Não pode. Se recolher, vai jogar dinheiro fora. Pode antecipar o pagamento dos 2 anos que falta? Também não. Então, quando falarem de recolher o INSS retroativo, caia fora, que é conversa, é golpe, não vai funcionar. Bom, isso no caso da Isabel. Que não teve um tempo específico. Exatamente. Né? No caso de trabalhador autônomo, se ele tiver uma inscrição na prefeitura, se tiver uma firma aberta como representante comercial, como autônomo, se ele fizer essa prova da existência de uma atividade, aí ele vai até o INSS, no setor de arrecadação, apura o débito e vai contar como tempo. Mas tem que ter atividade aberta. Se ele tiver na Prefeitura de Campinas uma inscrição municipal, uma inscrição estadual, aliás, ele tem que recolher mesmo, porque ele vai ser cobrado com juros e correção monetária. De um jeito ou de outro, né? Se não pagou como autônomo naquela época, então está atrasado o tributo, é isso? Por exemplo, você pega, eu vou citar um exemplo, um músico. Tem inscrição na ordem dos músicos, mas trabalha num hotel que quer a nota fiscal. Então ele fez a inscrição na prefeitura, está lá a inscrição dele. Aí parou de tocar, prestou no concurso, foi trabalhar, não toca mais. Mas não deu baixa na prefeitura. Moral da história? Tá devendo. Tá devendo e vai ser cobrado com juros e correção monetária. Precisa tomar esses cuidados. E para fazer esse pagamento retroativo, tem que apresentar alguma prova do trabalho ou só a inscrição é suficiente? Porque o exemplo do músico é muito interessante, né? O músico que cada dia toca num bar, por exemplo. Esse não passou no concurso, tá? Mas ele fez alguma inscrição aí, porque também tem os que não fazem, né? Recebem por fora, né? Mas no caso de quem fez a inscrição, então... Se quiser pagar, tem que provar a inscrição. Senão, o INSS não vai receber. Por exemplo, o caso do Celso aqui, que foi autônomo por 4 anos, ele tem que levar alguma prova que nesses 4 anos ele estava trabalhando como autônomo. Se ele não fizer essa prova, não tem como pagar. Tá. Ele não vai conseguir pagar, porque o INSS não pode até receber. Ele dá um jeito, sei lá, com código, não sei como é que funciona. Mas não vai contar o tempo. Então tem que pagar na certeza de que esse tempo que ele pagou vai ser considerado, senão é dinheiro no lixo. E a Isabel volta aqui depois de ouvir, né, a explicação do senhor, ela pergunta se continua contribuindo. A gente nunca traz uma notícia boa da Previdência, só notícia ruim. Mas pior que ela seja, por pior que ela seja, ainda ela é mais barata. Então, se você recolher R$200 por mês, né, de INSS, se ficar grávida, cobre.
Se ficar doente, vai ganhar. Se sofrer um acidente, vai receber o auxílio-doença e mais um benefício se tiver uma redução de capacidade. Quando completar 60 anos, no caso da Isabel, 60 anos e 15 de contribuição, vai ganhar o resto da vida pelo menos um salário mínimo. Aonde a gente acha no mercado esses serviços por R$ 200. Então, continua pagando para se resguardar. O Celso também, né? Legal que o pessoal está acompanhando aqui e vai mandando as mensagens. Ele diz que tinha um CNPJ ativo quando era autônomo e fez o encerramento. Mas se o valor que ele quer pagar, que está encerrado, então ele já começou bem a conversa, encerrando o CNPJ. Mas do período em que o CNPJ estava ativo, ele pode recolher. Interessante. Bom, eu quero trazer um outro assunto, né? Até os bastidores da notícia aqui. O senhor estava acompanhando no celular aí, quando entrou aqui no estúdio, a reportagem sobre aquele ataque à escola lá em São Paulo ontem, né? Que uma professora, infelizmente, morreu, outras pessoas ficaram feridas. O trabalho de professor, ele não tem, como outras profissões, um adicional nem de insalubridade nem de risco de vida. Isso que muito trabalhador não sabe. As profissões que têm isso são duas coisas diferentes, uma da outra. Totalmente diferente. E tem desdobramento na aposentadoria. Porque as pessoas imaginam que recebendo insalubridade ou periculosidade, ele tem direito à aposentadoria especial. Não tem. Tem que fazer a descrição no tal do PPP, que nós já falamos aqui, e aí o INSS vai enquadrar ou não como aposentadoria especial. A insalubridade são condições de trabalho que afetam a saúde do trabalhador. Então, ruído excessivo, câmara fria, pó químico. Se a empresa fornece equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletivo que neutraliza os efeitos desses agentes, não caracteriza insalubridade. Mas se a empresa não fornece, ou se a atividade proporciona um enquadramento como insalubre, então ele vai receber uma porcentagem de 10, 20 ou 40% calculado sobre o salário mínimo. Isso é insalubridade. Periculosidade não tem jeito de evitar. Tanto que todo funcionário de posto de gasolina que abastece, ele tem lá no lerite dele salário e adicional de periculosidade. Por quê? Porque ele está correndo um risco de uma explosão que pode acontecer a qualquer momento, mas não é para acontecer, mas pode. E aí ele faz jus a esse adicional de periculosidade. Agora, no caso específico de professor, que não está insalubre, né, porque a sala, nem todas têm ar-condicionado, mas... A maioria não, ainda mais no ensino público. Pois é. Não tem a insalubridade e também não tem periculosidade. Mas, diante do que está acontecendo, teria que ter um adicional de risco de vida, porque são inúmeras as informações e as notícias que os professores são agredidos. Eu ainda preciso fazer uma pergunta do nosso ouvinte aqui sobre aposentadoria, só que eu quero rapidamente perguntar para o senhor sobre a questão da saúde mental. Ainda não está em lei, ainda não está no INSS, né? Porque, por exemplo, o estresse que um professor passa, né? Isso ainda não foi regulamentado. Aí depende da perícia médica, se o professor está apto ou não. Mas já melhorou muito, porque o estresse até pouco tempo atrás era frescura. Agora já é considerado doença, né? Para a gente encerrar, nosso ouvinte aqui, final do telefone 7973, estou pagando como individual. Se eu abrir um MEI, posso continuar pagando, ou uma MEI, né? Um MEI, microempreendedor individual. Posso continuar pagando como facultativo? Faltam 3 anos para eu me aposentar. Pode, mas o problema é que se ele optar pelo índice menor, ele só vai receber aposentadoria por idade. Então ele teria que pagar pela faixa normal, que deve ser 20%, continuar o recolhimento que ele está fazendo, para não afetar no valor da aposentadoria dele. Se for sobre um salário mínimo,
continua pagando 5% para se aposentar por idade e ganhar um salário mínimo. Tá vendo? Então, ó, quer se aposentar daqui a 3 anos, continua pagando normal, viu? Não abre o MEI, não, pelo menos para questão de aposentadoria. Doutor José Antônio Cremasco, muitas mensagens chegando aqui dos nossos ouvintes, a gente agradece muito, né, pela participação aqui do senhor. Aguardamos quarta-feira que vem para mais dúvidas sobre direito trabalhista. Obrigado pela presença. Obrigado, combinado, até quarta. Agora, 3h31, virando o relógio, o repórter CBN. Estúdio CBN. O melhor preço de